Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bom? Sossegado? Ah, cansadinho. Cheguei agora há pouco em casa. Fui buscar o filhote na escola. Caminhadinha cansou. Hoje foi um dia bom. Deu pra focar principalmente na parte do inglês. Assisti bastante vídeo, escutei bastante podcast, estudei bastante. E no final do dia fui mexer no Face e tal. E o vídeo hoje talvez fique um pouco diferente. Não sei se vai dar pra mostrar, mas um amigo meu postou isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. O paradoxo de Epicuro. Epicuro, depende como você quer dizer. Então, primeiro a conclusão óbvia de que o mal existe, depois, se Deus sabe que o mal existe, então ele pode acabar com o mal? Bom, se ele não sabe, então ele não é onisciente. Aí sai para a segunda pergunta, né? Ou a terceira. Se Deus pode acabar com o mal, se não, ele não é onipotente. Se sim, aí vai para a próxima pergunta. Deus quer acabar com o mal? Se não, então ele não é bom. E por último aqui, então por que o mal existe? Aí tem a resposta do livre-arbítrio. Deus podia ter criado o universo livre com o arbítrio sem o mal? Se sim, ele não é bom, se não, ele não é onipotente. Esse é o paradoxo. Tem bastante outras coisas com relação a isso. Um monte de gente já, entre aspas, refutou na internet. Mas isso me levou a os questionamentos primordiais primeiro, né? Para mim esse paradoxo não tem sentido por um processo meio longo de explicar. Talvez a gente vai demorar uns 15, 20 minutos de vídeo para fazer isso. E não é a ideia. A ideia é meio que vocês saberem como tá indo, mas como eu perguntei ontem se alguém queria comentar sobre o meu dia, ninguém comentou nada. Eu acho que é um espaço bacana, a gente conversou sobre isso, eu acho que algumas vezes na live. Já discuti isso com outras pessoas e ele é um paradoxo que ele está ali basicamente hoje os ateus usam para dizer que Deus não existe, né? Principalmente o Deus cristão, o Deus da Bíblia, o Deus amoroso. Mas Epicuro era um outro contexto, né? O contexto grego de vários deuses, e ele tenta dizer que na verdade os deuses não se importavam, não tinham por que se importar com a gente. E essa ideia de um Deus cristão não fazia sentido exatamente por isso. Se Deus é bom, então por que o mal existe? E me levou a relembrar tudo isso. Eu já perdi uma tarde tentando refutar isso com um professor meu no Face, sabe? E cada um acredita no que quiser, isso não é um problema. Mas isso me levou a refletir do porquê que eu acredito em Deus, né? E em várias outras coisas, por que eu refutaria isso, por que eu acho que não faz sentido, etc. E o principal motivo que eu acredito em Deus eu acredito no Deus da Bíblia, eu acredito na veracidade da Bíblia, nas coisas que aconteceram. Não é que você queira acreditar nisso. Mas assim, vamos pro primordial, né? Esquecendo que a Bíblia existe, esquecendo que... ignorando tudo que eu acredito. A minha crença começa, até porque eu fiz história, então você é confrontado com isso o tempo todo, com o que você acredita, com o que você acha, com o que você pensa. E aí eu decidi, em algum momento da minha vida, sei lá, nos meus 21, 22 anos, me fazer a pergunta que todo mundo já fez ou deveria se fazer, se Deus existe. E a minha resposta é por uma lógica matemática. Matematicamente, a probabilidade de Deus existir é maior do que ele não existir. Tanto que se você for pegar hoje, a grande maioria dos cientistas, eles já não se dizem mais ateus, mas se dizem agnósticos. Que seria basicamente acreditar em algo, alguma força, uma motriz, alguma coisa. Surgiu até essa questão
Não é, a não ser que ela é inteligente que surgiu agora. Nossa, gente. A questão de que Deus. Não é a existência de Deus, na verdade. É o design inteligente, lembrei a palavra. Né? Que teve um design inteligente. Então existiu alguma inteligência ou algo, alguém, uma força, uma outra, que criou, no mínimo, o Big Bang. Né? Que se você for até o Big Bang, você vai chegar nessa pergunta, tá? Mas o que criou essa primeira matéria? Da onde essa primeira matéria vem? A matéria do Big Bang em si, da onde ela vem? Do nada? Quer dizer, o nada pode criar algo? O universo se autocriou? Você começa com esses monte de problemas. E hoje os cientistas, a grande maioria, vai falar que já é agnóstico, que acredita que teve algo que criou, mas eles não sabem o que, e não acreditam na questão do Deus da Bíblia, né? Que aí, porque com isso você resolve esse problema do teorema, porque se Deus existe, mas não se importa com a gente, ele não é bom nem mal, mas ele criou e whatever, não liga pra criação, mas é, sei lá, uma força, o Darth Vader, não, sabe, não tem uma explicação. Então é esse ponto, assim. Primeiro é um ponto matemático, né? Primeiro da criação do universo, ignorando a vida matematicamente. E logicamente você acaba chegando de que não. Para algo ter início, algo aconteceu ou algo criou. Aquela primeira matéria foi criada por algo. Então, se foi criada por algo, então deve existir um Deus, deve existir uma força, algo que criou aquilo. E aí, conforme você vai se aprofundando nisso, por que surgiu a ideia do design inteligente? Porque quando você vai estudando a complexidade de como são os sistemas, no geral, assim, não só do ser humano, mas mesmo de algo não vivo, por que uma rocha é uma rocha e não areia? A composição, mesmo das coisas não vivas, elas já são muito complexas. Do ouro, da terra, do cobre, do chumbo, do ferro, tudo isso existe uma complexidade muito grande. E aí você começa a matematicamente também chegar à conclusão de que aquilo foi criado. Quando você parte para a biologia, essa complexidade aumenta ainda mais. Quando você vai para os seres vivos, essa complexidade chega num nível absurdo praticamente, né? E de explicação, então você tem a teoria do design inteligente, que já começa a ser mais aceita e mais difundida. E aí a questão da criação da vida também é uma questão matemática, né? Uma questão de probabilidade de que algo criou a vida, os seres vivos, porque a probabilidade disso acontecer aleatoriamente, por mais que você tenha um infinito de anos, eu lembro, é 10 elevado a menos, eu não lembro o número, mas assim, é bem superior ao que a matemática considera impossível. Tem um número que a matemática faz, que é 10 elevado a menos 77 mil, alguma coisa do tipo, que a partir desse número, qualquer coisa que passe essa probabilidade é considerado algo impossível. E quando você pega a criação da vida de uma maneira aleatória, mesmo a célula mais simples, ela precisa de mesmo o que não é célula, para ela estar viva, ela precisa de uma junção de fatores que estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo, que se relacionem. Então essa probabilidade matemática disso acontecer, ele já é considerado impossível se o universo fosse feito só dessas substâncias. Se o universo inteiro fosse feito somente dessas substâncias que compõem o primeiro ser vivo, né? Se você tivesse num mundo, né, que a gente, vamos dizer que só tem vida na Terra, mesmo que a Terra inteira fosse composta somente por esses
só esses componentes da vida, a probabilidade ainda seria do impossível. Então também por conta disso eu passo a acreditar que existiu um Deus que criou não somente o universo, como a vida. E aí depois você pode ir para uma criação do porquê que eu acredito no Deus da Bíblia. Mas assim, a ideia do vídeo não é refutar o teorema, né? Eu mostrei só para mostrar de onde veio a ideia do vídeo em si, de falar sobre isso. Então, se vocês quiserem que eu me aprofunde no teorema, então deixe um comentário que eu continuo falando isso. Mas o primeiro ponto que eu trouxe era só porque eu acredito em Deus e porque eu acredito que Ele criou não só o universo, mas também a vida. E aí a discussão do porquê o mal existe fica para um outro vídeo, se vocês acharem agradável. Por que eu disse tudo isso? Porque me incomodou, eu acho que é a quarta, quinta, talvez sexta, sétima vez que eu vejo isso no feed do meu Face. Eu tenho alguns amigos ateus, professores, possivelmente são eles que postam isso. É uma coisa que me incomoda muito, porque eu acho que é um argumento muito raso de quem não se aprofundou no assunto, de quem não tentou entender a complexidade tanto do que é mal, do que é o bondoso, do que é o amor, do que é o livre-arbítrio. E por hoje é isso, gente. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, a gente já está aí com 11 minutos. Mesmo que eu corte a parte mutada ali, vai ficar com uns 10 minutos, mas eu acho que eu não vou cortar nada, vou deixar para vocês entenderem mais ou menos como a minha mente funciona. Mas no geral foi isso, foi um dia tranquilo. Acabei não me pesando ontem porque eu não consegui ter tempo hábil para ir na farmácia. Mas é isso, gente. Agradeço aí por estar junto nessa caminhada, um dia de cada vez. Um abraço para todo mundo, um beijo no coração. Deixa o like, compartilha e comenta se vocês querem que eu me aprofunde mais no teorema, se não, se foi bacana o vídeo, se eu vou para outros assuntos. Mas mesmo que vocês não queiram, talvez surjam esses assuntos, talvez me aprofunde nesse teorema mais pra frente. E aí não procurando coisas fora do não sei o que, trazendo fontes, mas mais do que eu acredito, né? Mais do porquê eu acredito, como eu entendo. Mas se vocês quiserem também, a gente pode ir atrás de fonte. E é isto. Um beijo do coração, boa semana pra vocês. Até amanhã!